Olá, estamos de volta. Esse último módulo é voltado para as classificações. Eu deixei de lado aqui para a gente analisar as classificações mais correntes na área do direito administrativo no tocante aos atos administrativos. E, em primeiro lugar, aqui eu quero ressaltar que classificações, ó, coloquei aqui o Genaro Carrió, né? Quando a gente classifica, no fundo, a gente não está buscando algo certo ou errado, mas algo útil ou inútil. O que que você quer dizer com isso, né? Eu quero dizer o seguinte, gente: se a gente fosse classificar uma sala com várias pessoas e classificasse os que usam óculos e os que não usam óculos, isso é certo? Isso é errado? Isso não é uma pergunta que se estabeleça na classificação, porque no fundo você tem que ver qual que é a utilidade que é retirada, qual que é o proveito que é retirado desta classificação. Não tem classificação certa ou errada, mas para efeitos de verificar na sociedade de oftalmologia, as pessoas que usam óculos, talvez seja interessante, em termos de utilidade, fazer essa classificação. Para outros efeitos, não. Então, a gente não pode dizer assim, ah, não gosto dessa classificação, acho errada essa classificação. Não, a classificação ela pode ser útil ou inútil. E às vezes também, quando a gente aprende a classificação, a gente fala, nossa, isso parece ser um pouco inútil, mas de repente a gente vai aplicar num caso prático e a gente percebe, nossa, que bom que teve essa classificação para esclarecer e separar uma realidade da outra para surtir uma série de efeitos diferentes. Então, não tenha preconceito em relação às classificações, porque é na aplicabilidade mesmo que você vai ver o quanto é interessante a classificação, às vezes aquela que você acha mais estranha, mais para frente pode ser a mais útil para resolver alguma questão da vida, num caso concreto, e permitir que você desdobre sentido dessa classificação. Então, aqui a gente deixa essa observação, tá? Para você não ter preconceito em relação às classificações. E aí começamos aqui com uma básica que eu coloquei no começo até da apostila, em relação ao DIGI, quando ele fala das funções todas e os atos que podem ser editados por vários poderes. Ele diferencia, por exemplo, o ato regra, que seria o ato desempenhado tipicamente em função do legislativo, dotado de abstração e generalidade, em relação, por exemplo, ao ato jurisdicional, que é produzido tipicamente pelo Poder Judiciário, e o ato administrativo, aqui em sentido abrangente da palavra, ele inclui tanto o ato subjetivo, que seria aquele que teria uma individualidade, então aquele tombamento, aquela desapropriação individualmente considerada, que seria o oposto do ato regra, porque derivaria de uma aplicabilidade desse ato regra, com esse aspecto, né, que nós vimos que a Maria Silvia chama de justamente efeitos concretos, do ato condição. Olha só, o Digui coloca, assim como o Celso Antônio, a Lúcia Vale, também atos condição, que seriam atos normativos, geralmente desdobrados pela administração, que fazem o elo entre o ato regra, a lei, por exemplo, e os atos subjetivos, que são os atos administrativos em sentido restrito para Maria Silvia de Zanella de Pietro. Então, olha que interessante, atos condição seriam basicamente esses decretos que regulamentam o sentido da lei e criam as condições para que haja sua aplicabilidade em atos concretos, que são os atos subjetivos, tá? Então é interessante esta classificação. E aí vamos para outra classificação,